Nesse vídeo você vai aprender como criar uma barra de progressos que muda de cor de acordo com a porcentagem completada com caixa de seleção aqui no Google Planilhas. Aqui eu tenho um exemplo, então vamos fingir aqui que a gente tem um projeto ou alguma atividade onde nós quebramos por tarefas. Então a cada tarefa que eu for completando, ele vai completando ali a minha barra de progressos. E vocês podem ver que a gente tem aqui a porcentagem e também a nossa barrinha aqui do lado. E também o texto aqui falando se está em andamento ou se não foi iniciado ainda. Então, conforme a gente vai ticando aqui as caixas de seleção, ele vai aumentando a barra de progresso e quando ele chega em 50%, ele vai mudar para a cor azul. E aí, quando eu completar 100% das tarefas, ele completa aqui para a cor verde e também sinaliza que já foi finalizado. Então essa aqui vai ser a aula de hoje, é bem simples e bem rápido, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram também da nossa página e entra lá na nossa comunidade gratuita do Telegram, que lá a gente também tem muitas novidades. Então eu vou começar aqui com uma aba em branco, você pode aí fazer junto comigo também. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir aqui as caixas de seleção. Então nós temos aqui 8 caixas, aí fica a seu critério, tá? Dependendo da estrutura que você quer aí a sua planilha. Aqui é só um exemplo, então você pode adaptar aí para a sua necessidade. Então vamos colocar aqui, vamos selecionar aqui algumas linhas, vamos em inserir e temos aqui a opção de caixa de seleção. Então aqui ele já adicionou para a gente em todas as linhas. Aqui eu gosto de deixar essa coluna um pouco menos larga, tá? E aqui também vamos deixar um pouquinho menos, igual o nosso exemplo aqui. E aí, a gente vai colocar agora tarefa 1. Então, seria ali a descrição das atividades que você tem no seu cronograma, por exemplo. E a gente pode fazer aqui para o resto, né? Vamos só mudar o número de tarefas, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? É calcular a porcentagem que já foi completada de acordo com essas caixas de seleção. Quando a gente clica aqui e deixa a caixinha marcada, essa célula ela fica como uma célula verdadeira. Quando ela está desmarcada, ela fica com uma célula falsa. Então, para a gente fazer essa contagem, a gente vai pegar o total de caixas que estão como verdadeiro e dividir pelo total de caixinhas que tem aqui. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui um igual. Vamos fazer um count_sys, né? Um count.sys. Se eu tiver em inglês, fica countifs, tá? E aí a gente vai abrir o parênteses. Vamos selecionar o intervalo aqui das nossas caixas de seleção. Vamos colocar aqui ponto e vírgula. No meu caso, o seu caso pode ser vírgula se tiver no idioma inglês. E aí a gente vai colocar aqui o primeiro critério. Então, o critério que a gente quer é que ele conte as caixas de seleção que estiverem ativadas, ou seja, que estiverem verdadeiras. Então, a gente vai escrever aqui verdadeiro. Se o seu estiver em inglês, é só colocar como true. Então, verdadeiro. E aí, a gente pode aqui fechar o parênteses. Então, ó, se a gente colocar um Enter, ele está dando 0 porque não tem nenhuma caixa selecionada. Se eu selecionar aqui, ele vai fazer a contagem aqui para a gente, certo? Então, aqui já está funcionando. Só que a gente quer a porcentagem completada de todas as tarefas que a gente tem. Então, a gente vai precisar fazer uma divisão pelo total de caixas que nós temos no cronograma. Então, vamos colocar aqui uma barra para fazer uma divisão. E agora a gente vai contar todas as caixas que a gente tem. Então, tanto desmarcada e marcada, a gente vai contar o verdadeiro e o falso também. E a gente pode utilizar a fórmula contagem de valores. Então, ele fica aqui desse jeito. No inglês, se eu não me engano, ele fica como count A. Tá? Então, você pode testar aí também no seu. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos selecionar todos os valores que a gente quer contabilizar. Então, selecionamos aqui, fechamos o parênteses e apertamos Enter. Aqui ele vai dar 0, porque a gente não seleciona nada, certo? Quando a gente selecionar 1, ele vai dar aqui, ó, 0,111, certo? Aqui ele está em número decimal.
Então a gente vai precisar passar ele para porcentagem. É só a gente clicar nesse botãozinho aqui, ó, formatar como porcentagem. Clicando aqui, ele já mostra para mim que uma tarefa completada dessas 9 equivale a 11,11% de todo aqui o meu projeto. E aí a gente pode tirar algumas casas decimais também. Então deixar apenas como número inteiro, né? Sem nenhuma vírgula. E aí quando a gente for completando as caixas, ele vai mostrando quanto que representa ali pra gente, tá? Então essa é a primeira parte da nossa aula. E agora nós vamos criar a barrinha de progresso que a gente viu lá no nosso exemplo, que é essa daqui, ok? Então, para ficar igual aqui o nosso exemplo, eu vou colocar aqui a barrinha na coluna C e eu vou aumentar aqui a largura para deixar do mesmo jeito. Então, vou deixar assim, até porque se eu quisesse escrever um texto maior aqui na descrição, também teria mais espaço, tá? E aí a gente vai colocar a nossa barrinha na coluna D, da D4. Então, vamos escrever aqui, ó, na C, progresso, 2 pontos. Vamos colocar o texto aqui para a direita. E aqui, ó, vamos colocar a coluna D para fazer a nossa barrinha. Então eu vou abrir também aqui a nossa coluna. E agora, pessoal, para fazer essa barrinha de progresso também é muito fácil. A gente vai utilizar uma fórmula que chama Sparkline. Então vamos colocar aqui na nossa barrinha, Sparkline, certo? Vamos abrir aqui o parênteses. E a primeira coisa que ele pede, aqui na dica que ele aparece, é para a gente selecionar os dados que a gente quer fazer esse gráfico, tá? Então, a gente vai utilizar essa porcentagem que a gente criou. Então, podemos selecionar aqui a B4, colocar ponto e vírgula, e aqui a gente vai escrever as opções do gráfico que a gente quer. Se você não conhece essa fórmula, tem várias formas de fazer vários tipos de gráficos, dá para a gente colocar várias cores no gráfico. Então, depois, se você tiver um tempinho, dá uma lida nessas configurações aqui da ajuda, né? Você pode clicar aqui em Saiba Mais, que você vai conseguir mais informações de como criar outros tipos de gráficos também com essa fórmula aqui, tá? Então eu vou ensinar a fazer um tipo de gráfico, mas você pode fazer outros tipos aqui também, que é super válido. Vamos fechar aqui. E a primeira coisa que a gente vai escrever, vamos colocar aqui aspas duplas, escrever chart type. Então, qual que é o tipo de gráfico que eu quero que apareça aqui? E aí a gente vai utilizar a barra, primeiro, né, fechar aspas duplas e selecionar aqui a barra invertida, que vocês estão vendo que ele está aparecendo aqui para a gente na nossa dica, né? Então, sempre tenha referência a essa dica que pode te ajudar muito quando você for utilizar ponto e vírgula, vírgula, barra invertida. Essa legenda aqui debaixo do Sheets, ele ajuda bastante, tá? E aí, a gente vai colocar, então, o gráfico de barras. Então, a gente vai escrever aqui em inglês, bar, certo? Então, a gente já escolheu aqui o tipo de gráfico que a gente quer. Vamos por ponto e vírgula. E agora vamos escolher a cor que a gente quer. Então, aqui eu vou colocar uma cor, primeiro, né? Vamos abrir aspas, escrever color e o número 1. Vamos fechar aspas duplas, barra invertida, abre aspas duplas de novo. E aqui você vai escolher a cor que você quiser. E eu vou ensinar aqui como a gente faz aquelas trocas de cores de acordo com a porcentagem completada. Mas vamos começar aqui com a cor laranja. E aí a gente vai colocar em inglês. Aqui tem que ser em inglês, tá, pessoal? Então, vou colocar orange aqui, certo? Vamos fechar aspas duplas. E vamos fechar aqui o nosso parênteses. E aí, pessoal, aqui para dar certo também, a gente agora vai fechar ele com chaves. Então, depois do ponto e vírgula aqui do primeiro, vamos abrir chaves aqui. E vamos fechar aqui depois da nossa fórmula antes do parênteses. Então, selecionando desse jeito aqui. E aí, pessoal, só mais um detalhe. Aqui a gente precisa colocar mais um T, né, que é de chart type. Senão ele não vai funcionar. Podemos dar Enter. E aí, ele completou para a gente toda a nossa barrinha aqui, certo? Então, ó, vocês estão vendo que ele ainda não está funcionando ainda, mesmo que eu aperte aqui, porque a gente precisa colocar mais uma referência aqui na nossa fórmula,
que é quanto que a gente quer que represente o total dessa célula aqui. Então, nós queremos que represente 100%, né? Quando tiver a barra cheia. Então, a gente precisa avisar também na fórmula que a gente quer esse parâmetro. Então, antes das chaves aqui, vamos colocar ponto e vírgula. Vamos escrever entre aspas duplas max, de máximo. Fechar aspas duplas, barra invertida. E vamos colocar aqui o número 1. Esse número 1 ele vai representar para a gente 100%. Tá? Então, eu estou falando que a minha barra inteira ela vai representar 100% ali da minha célula do Sheets. Se você quisesse 50%, aí você teria que colocar 0,5 e assim por diante. Então, se a gente colocar Enter aqui, ele vai ficar em branco, porque a gente não selecionou nada, né? Não teve nenhum progresso. E a partir do momento que a gente for selecionar agora, ele vai começar a andar a nossa barrinha de progresso até atingir o 100%, que é o nosso máximo 1. Tá? Então, assim, o básico aqui já está pronto, já está funcionando a nossa barra de progresso. Agora eu vou ensinar como que faz para mudar de cor, de acordo com o progresso que a gente tem. E também vou ensinar como a gente faz esse texto aqui no final, para mostrar se está em andamento, ou se foi finalizado ou não iniciado. Tá? Que é muito fácil também. Mas antes de continuar aqui, não se esquece de curtir o vídeo e também deixar os comentários aí de novas sugestões aqui de ferramentas, né, que você quer aprender, ou também de dúvidas que você teve durante essa aula. Então vamos lá, pessoal. O segundo passo agora é colocar as cores. E as cores a gente vai colocar dentro dessa fórmula aqui da nossa barra. Então vamos fazer o seguinte. A primeira cor que a gente tem lá no nosso exemplo é o laranja, que a gente já fez, né? A segunda cor vai ser o azul, que é quando ele atinge 50% ou mais. Então vamos colocar agora essa etapa aqui do azul. Vamos entrar na nossa fórmula e vamos utilizar a função C. Então vamos escrever aqui, ó, C, SE, espaço. E aqui, pessoal, eu vou apertar um Ctrl Enter para deixar essa linha para baixo, para ficar mais organizado e mais fácil da gente entender a fórmula. O C, eu vou abrir aqui um parênteses na frente dele e eu vou copiar essa fórmula aqui de baixo. Então eu vou selecionar, apertar Ctrl C para copiar, clicar aqui em cima e apertar Ctrl V para colar. Essa aqui de cima a gente vai fazer a cor azul. Então, em qual condição que a gente quer, né? Vamos apertar aqui alguns espaços e vamos fazer assim. Se o meu valor aqui da minha porcentagem, então a gente pode clicar aqui, ó, no B4. Se ele for maior ou igual a 50%, então a gente coloca aqui, ó, maior ou igual, a gente pode usar o valor 0,5, certo? Aí no seu caso você vê aí se é vírgula ou se é ponto. No meu caso aqui é vírgula. Então, se o meu valor de progresso ele for maior ou igual a 0,5, que representa 50%, então, né, se eu for ver aqui na legenda da fórmula, eu tenho a expressão lógica, que é essa continha aqui. Vou pôr ponto e vírgula. E agora ele quer o valor se for verdadeiro. Então, se for maior ou maior ou igual a 50%, eu quero que ele faça essa fórmula aqui, só que a cor vai ser azul, ou blue em inglês. Certo? E aqui a gente pode colocar mais um ponto e vírgula. Se o valor aqui dessa expressão for falso, aí ele vai retornar aqui como laranja. Então vamos dar um Enter aqui para ver como está funcionando. Então aqui por enquanto não está maior ou igual a 50%, por isso que está laranja. Então quando a gente clicar aqui, ó, 56%, ele já ficou com a cor azul. Agora, ó, se eu completar, ele fica azul ainda porque a gente não fez a fórmula para ficar verde. Então vamos clicar aqui na nossa barrinha e vamos adicionar aqui mais uma linha, mais uma condição para que ele seja igual à cor verde. Então a gente pode clicar aqui antes do C, apertar Ctrl Enter. Vamos clicar novamente na linha de cima e vamos utilizar a mesma expressão. Então se a nossa porcentagem de progresso, que é a B4, for igual a 1,
O 1 ele vai representar 100% aqui para a gente, tá? 0,5 é 50% e 1 é 100%. Vamos colocar ponto e vírgula e a mesma formulinha aqui do Sparkline. Então a gente pode copiar até o ponto e vírgula, não tem problema. Ctrl C e Ctrl V aqui em cima. Se você quiser escrever novamente a fórmula para você gravar melhor na cabeça, eu até recomendo, tá? Mas aqui para nossa aula eu estou copiando e colando para ser um pouco mais rápido. Então agora a gente vai alterar a nossa cor para green, certo? Que é verde em inglês. Então, se o nosso progresso for igual a 100%, ele vai ser verde. Se for maior ou igual a 50%, vai ser azul. E se não for nenhum dos dois, ele vai ser laranja. Vamos testar agora a nossa fórmula. Ó, 100% laranja. E quando a gente tirar aqui, ele vai para azul. Inferior a 50%, ele volta para laranja. Certo? Então a nossa barrinha aqui já está funcionando 100%. E aí você pode colocar quantas condições você quiser. Se você quiser colocar quando for maior ou igual a 10%, a 20%, 30%, 40%, também funciona. Você só vai precisar criar aí uma linha para cada regrinha aqui de porcentagem, tá? E agora, para a gente finalizar, eu vou ensinar como a gente faz esse texto aqui, que é muito simples também. Então, vamos colocar aqui uma tarefa concluída. Vamos colocar aqui na célula E4. Você também pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Igual se, abre parênteses, se a nossa porcentagem ela for igual a 100%, então quase é similar com o que a gente fez ali no gráfico. Ponto e vírgula. Se esse valor for verdadeiro, eu quero que retorne para a gente o texto finalizado. Então a gente põe entre aspas duplas, finalizado. Ponto e vírgula. Se for falso, eu quero fazer outra condição. Então, ó, vamos colocar aqui. Para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui em Ctrl Enter para ele ir para a linha de baixo. E aí a gente vai colocar outra condição. Se a nossa porcentagem de progresso for igual a 0, então igual a 0, ou seja, nem começou, né, nossas tarefas, ponto e vírgula, se esse valor for verdadeiro, eu quero que ele retorne não iniciado. Entre aspas duplas, ponto e vírgula. E se não for nem finalizado e nem não iniciado, quer dizer que ele está em andamento, né? Então a gente pode colocar aqui mais um Ctrl Enter para ir para baixo. E aí aqui a gente não precisa colocar outra condição. A gente só coloca o texto que a gente quer que apareça, que é em andamento. Fecha aspas duplas e fecha os parênteses aqui, que são dois. Esse aqui do se e mais um aqui do se de cima. Então, se for igual a 1, vai ser finalizado, né? 100%. Se for igual a 0, ele não iniciou. E se não for nenhum dos dois, quer dizer que ele está em andamento. Então, a gente pode dar o Enter aqui. E pronto, ó. Vamos tirar essa tarefa. Ele aparece não iniciado. E no decorrer daqui das tarefas, ele vai alterar até a conclusão para a palavra finalizado. E aí, só para ficar igual ao meu, você pode vir aqui no menu de ver, mostrar e tirar essas linhas de grades que fica aqui atrás da tabela para ele ficar um visual mais limpo, tá? E mais um último detalhe aqui para ficar igual ao exemplo que a gente viu ali no começo, o fundo aqui em cinza, a gente pode somente clicar aqui na nossa barrinha, deixa eu tirar aqui algumas tarefas, e colocar uma cor de fundo. Então a gente pode colocar aqui uma cor cinza, que ele vai dar uma impressão de uma barra que não foi completada ainda, né? Então ele fica um pouco mais visível ali pra gente, mostrando onde que finaliza aquela barra. Então é o detalhe que pode ficar melhor aí no seu projeto também. Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi só um exemplo aqui de como criar essa barra, mas você pode aplicar do jeito que você precisar, no jeito que você precisar para o seu projeto, para a sua atividade, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um joinha aí no vídeo, escreve um comentário aí embaixo e segue a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram e no nosso grupo do Telegram. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.